capítulo 13. Carta aos Hebreus, capítulo 13. O Senhor nos reúne nesta manhã para a celebração ao seu santo nome, para culto e adoração a Ele. Bom é louvar ao Senhor e estar em sua presença. Bom é louvar ao Senhor e saber que Ele está entre nós. Hebreus capítulo 13. Vamos ler a palavra do Senhor até o versículo de número 21. Seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles. Dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me pode fazer os homens. Lembrem-se dos seus líderes, que eles falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Não se deixe levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. Nós temos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. O sumo sacerdote leva sangue de animais até o santo dos santos, como oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Assim Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Portanto, saiamos até ele, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como devem prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Orem por nós. Estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Particularmente, recomendo-lhes que orem para que eu lhes seja restituído em breve. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo o bem, para fazerem a vontade dele e opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Tome o seu assento, por gentileza. Aleluia. Observamos uma preocupação de trazer um raio-x à igreja. Possivelmente, alguns titulam esta carta a Paulo, e o texto diz que o autor envia saudações dos irmãos que estão na Itália. A igreja está cumprindo a missão de expansão deixada por Jesus
antes da sua ascensão, antes de voltar para a destra do Pai, após a sua ressurreição. A igreja se expande e cresce, está avançando, está conquistando e crescendo como reino. Mas também, da mesma forma, a igreja começa a ter uma série de necessidades, uma série de adversidades. Há entre os convertidos aqueles que ainda não tiveram uma conversão completa. Há entre os que servem aqueles que ainda não entenderam o que é servir a Deus verdadeiramente. Há entre os que consagram que ainda não entenderam a realidade de uma consagração a Deus. Pessoas que estão dentro daquela igreja, a igreja que Paulo está orientando, ou melhor, se foi ele o autor, e possivelmente foi, mas não estão compreendendo a visão do reino. Então o autor da carta aos Hebreus faz um raio-x da igreja, ou do que é um ministério, ou do que é um reino. Não um reino humano, mas um reino de Deus. Ele diz que a nossa pátria não é esta, não é permanente, não é uma pátria construída por homens, mas a que buscamos, uma cidade permanente, em que nós estaremos com Deus totalmente aperfeiçoados. Estamos em busca de aperfeiçoamento. Mas o que preocupa o autor da palavra que acabamos de ler é que a falta de aperfeiçoamento ou do interesse de se aperfeiçoar está prejudicando o reino, está prejudicando a igreja, está prejudicando a obra. Ele traz uma série de orientações que eu quero nesta manhã, e como hoje o nosso culto nos concede um tempo maior, eu quero compartilhar com você e quero que você me dê toda a atenção e trate isso com muita seriedade, porque nós precisamos entender que o reino de Deus é um reino sério. Quantos concordam comigo? Diga glórias a Deus. E a questão hoje é que a religiosidade está tirando a seriedade do reino de Deus. A religiosidade está tirando a seriedade dos ministérios da igreja. A religiosidade está tirando a seriedade do comprometimento. O reino de Deus é um reino de comprometimento. Comprometimento com Deus, comprometimento com a palavra de Deus, comprometimento com as pessoas que fazem parte deste reino. Não podemos fazer parte de um reino se nós não nos comprometermos com o rei deste reino, se nós não nos comprometermos com as leis deste reino, e se nós não nos comprometermos com as autoridades outorgadas por este rei para governar neste reino. Precisamos compreender, irmãos, que Jesus vai voltar. Precisamos compreender que se ele não voltar enquanto você estiver em vida, ele vai te levar. E te levando, também você pode considerar que ele voltou para você. Amém ou não amém? Quando um crente morre antes do arrebatamento da igreja, ele é arrebatado. Ele é arrebatado e Jesus volta para ele. Amém ou não amém? Porque a Bíblia nos diz que o servo de Deus morre e vai para onde? Para o seio de Abraão. Vai para o céu. Vai para a presença de Deus. Ele já voltou para essa pessoa. E o que agora vai acontecer? Esta pessoa vai aguardar o julgamento, o juízo final. Os que dormem, ele vai entrar agora para a relação dos que dormem, dos que dormirão. E quando Jesus voltar, a Bíblia diz que esse que já partiu antes de mim e você, vai ser despertado do sono e virá. E nós nos encontraremos nas nuvens com eles. Então, Jesus está voltando. A questão é que a gente não sabe quando. E a questão é que a gente se esquece quando ele, ou melhor, a gente se esquece que ele vai voltar.
e a gente começa a relaxar na vida espiritual, a gente começa a relaxar no reino. E eu quero dizer uma coisa para você: Deus não coabita com crente relaxado. Deus não coabita. Eu estou falando isso para mim e para você. Se existe um momento que eu vejo que eu estou entristecendo o meu Deus, é quando eu percebo que eu estou relaxando naquilo que Ele me deu como responsabilidade. Então, o autor da carta aos Hebreus está dizendo para a igreja que existem coisas que precisam ser melhoradas, que existem coisas que não podem entrar na igreja. Possivelmente já entraram, porque percebemos na leitura uma preocupação muito nítida na escrita desse autor. Ele está dizendo que alguns não sabem nem mais o que cultuar, alguns não sabem nem mais como se postrar diante da presença do Senhor, alguns não sabem nem mais o que é realmente igreja, alguns se perderam, e ele está preocupado não apenas com essas pessoas nesta terra, mas a maior preocupação deste autor é o futuro destas pessoas. Vejam, vamos voltar ao texto, e o primeiro versículo ele já começa ansiosamente apresentando uma exortação. Ele diz: seja constante o amor fraternal. Ou seja, a primeira preocupação deste autor é que ele percebe que o amor está se esvaindo do convívio do reino, que o amor verdadeiro, que a verdade deste amor já não está sendo tão real. O próprio apóstolo Paulo nos ensina, escrevendo à igreja de Roma, que o nosso amor não pode ser fingido, ele tem que ser um amor verdadeiro. Se eu não te amar verdadeiramente, eu vou estar também prejudicando o reino, eu vou estar colocando brechas, aberturas no reino e fazendo com que o inimigo tenha um acesso mais rápido e mais destruidor contra esse reino. Quando eu, como um membro da igreja, não amo verdadeiramente, porque a gente tem muita gente que bate no nosso ombro e fala até que nos ama, mas amor não se define com palavras, amor se define com atitudes, comportamento. Tem gente que até escreve assim: eu amo a minha igreja, mas não dizima, não sustenta a igreja, não participa de nada da igreja, não se compromete com o que é de interesse da igreja, não está inserido nos projetos da igreja. Eu fico pensando, como você pode, se você é um homem, amar uma mulher, se você dizer para ela que a ama, se você não se compromete com as necessidades dela, se você não se compromete com os interesses dela, se você não participa com os sonhos dela, se você não está inserido nos projetos dela. Mulher nenhuma precisa desse amor, homem nenhum precisa desse amor. Da mesma forma a igreja, esse amor é um amor mentiroso. Eu não posso amar a minha esposa só no interesse de receber dela. Eu tenho que amar a minha esposa para doar para ela, para dar a ela, para suprir as necessidades dela, para compartilhar com ela dos seus interesses, dos seus sonhos. Por isso que quando Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, ele faz uma analogia entre casamento e igreja. E ele diz que assim como Cristo morreu por nós, nós devemos até morrer pela nossa esposa, amar a esposa. Olha aí o comprometimento do homem. Também a mulher deve também se doar, morrer, amar o seu marido, dar o seu corpo pelo seu marido, para o seu marido e pelo seu marido. Então, como você pode dizer que ama a igreja se você não se compromete com os sonhos da igreja, com os interesses da igreja, com as necessidades da igreja, com os compromissos da igreja? E nós estamos vivendo um tempo que esse autor está falando, que hoje, nesse século 21, está da mesma forma como outrora. As coisas não mudaram, quem muda são as pessoas que mudam, mas as situações do reino são as mesmas. Paulo está dizendo, perdoe-me, eu acredito que ele foi o autor, por isso que vem sempre o nome dele, não é? Mas o autor aos Hebreus está dizendo: vocês precisam cultivar mais, vocês precisam ter muito mais uma convivência amorosa. Uma convivência amorosa.
Amar não é estar na casa do outro toda hora. Amar não é coabitar com o erro, com a infantilidade, com a falta de maturidade. Amar é você poder estar dando suporte espiritual, suporte emocional a esta pessoa. Estar podendo orar por essa pessoa. No mínimo, ser verdadeiro com esta pessoa. Amém ou não amém? Então, ele começa nos dizendo: seja constante o amor fraternal. Porque se uma igreja que representa o reino de Deus, ela não consegue praticar o amor fraternal, isto denota, isso identifica a ausência de Deus na igreja. Por quê? Quem sabe responder? É simples, porque o próprio apóstolo João nos diz que Deus é amor. Se Deus é amor e não há uma relação de amor fraternal, de cuidado um para com os outros, de atenção de um para com os outros, de verdade de uns para com os outros, Deus não está presente na reunião desse povo. Deus não está presente em onde esse povo está. Deus não está presente nos relacionamentos deste povo. São apenas relacionamentos sociais, não relacionamentos espirituais. São apenas relacionamentos terrenos, não relacionamentos divinos. E se existe uma coisa que nos une aqui, me perdoe dizer isso a você, te amo profundamente, mas eu não estou aqui especificamente por causa de você. Você não está aqui especificamente por causa de mim. Claro que nós somos fatores importantes para esse encontro, mas a pessoa primordial para nos fazer estarmos aqui nesta manhã é Deus, é Jesus Cristo de Nazaré, é o Senhor da igreja, é aquele que morreu por nós, é o Espírito Santo que nos faz ficarmos juntinhos e nos compreender e nos amarmos. Mas, se eu estou aqui por causa de Jesus, eu tenho que estar aqui para lhe fazer o bem. Se eu estou aqui por causa do Espírito Santo, eu tenho que estar aqui para lhe trazer paz. Irmãos, por favor, olhem para mim. Olhem para mim, por favor. Irmãos, deixa eu lhe falar uma coisa. Depois de Jesus, depois de Deus, depois do Espírito Santo, a pessoa mais importante é você. A pessoa mais importante, você pode dizer para alguém, a pessoa mais importante, depois do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é você. Deixa eu lhe falar outra coisa. Há pessoas hoje que estão saindo para um campo de futebol porque não encontram paz em sua casa. Há pessoas hoje que estão já amanhecendo em bares porque não encontram paz em sua casa. Há pessoas hoje que estão amanhecendo em tantos outros lugares, porque não estão se sentindo bem em sua casa. Escute. A igreja é o lugar de você se sentir bem. Eu vou repetir. Alguém está me ouvindo, por favor? Levante a mão. A igreja é o lugar de você se sentir bem. É o único lugar em que ninguém pode impedir que você se sinta bem. Porque a igreja não é a minha casa, a igreja não é a sua casa, a igreja é a casa de Deus. E na casa de Deus eu tenho que me sentir bem. Então pede licença a quem está perto de você, diga assim: eu quero me sentir bem na casa do meu Pai. Só que eu estou na casa de Deus para me sentir bem. E estar bem, o meu bel prazer de estar bem na casa de Deus, não me dá o direito de fazer alguém ficar mal. Eu vou repetir para você olhar para esse rostinho lindo desta pessoa. Amém? E ver se ela está te fazendo bem. Estar aqui na casa de Deus, me sentindo bem,
não me dá o direito de fazer você se sentir mal. Eu tenho que estar aqui me sentindo bem. E o que é que vai me fazer sentir bem? Porque Deus é o dono da casa. É derramar amor no seu coração. É derramar amor na sua vida. É derramar amor sobre você. É derramar paz sobre você. É fazer com que você se sinta melhor do que eu. Então segura na mão desse crente abençoado aí, desse filho de Deus, dessa filha de Deus. Diga para ele: eu quero fazer você se sentir melhor do que eu na casa de Deus. Essa é a preocupação do autor. Essa é a preocupação do autor. Ele começa ansiosamente dizendo: espere, está tudo errado. Deus é amor, não se esqueçam. E se alguém aqui não está se sentindo bem, é porque o amor não está completo. Segundo, para nós não demorarmos, ele diz: não se esqueçam da hospitalidade. O meu Deus é um Germani, é um cavaleiro. O Espírito Santo é um Germani, é um cavaleiro. Jesus, mesmo sendo interrogado, não foi arrogante. Jesus, mesmo na cruz, não fora soberbo. Pediu misericórdia ao Pai pelos que estavam tirando a vida dele. Sabe, irmão, eu não sei se isso acontece com você, mas quando você liga para alguém e hospitalidade está inserida, não apenas no comportamento físico, mas também no falar. Amém ou não amém? Deus é um Deus educado, mesmo sendo ele fogo consumidor. Amém ou não amém? Então, eu não sei se é uma prática sua, mas quer ver eu me sentir constrangido? É quando eu ligo para a casa de um crente. Aí você liga para o crente, né, cheio de amor, cheio de paz, fala. Fala. Por favor, segura na mão de alguém. Eu prometi para mim que eu não ia fazer muito isso mais na igreja, mas segura na mão de alguém e diga: Deus é educado. Espera aí. Por favor, eu não quero te incomodar. Segura na mão de alguém e diga: Deus é educado. Pode dar glória mesmo, irmão. Deus nos trata com educação, com respeito. Cala a boca. Eu vejo, meu Deus, cala a boca. Por favor, segure na mão de alguém de novo, diga: Deus é educado. E se você é filho dele, você também tem que ser educado. Tira a vassoura de trás da porta, deixa a pessoa ficar um pouquinho mais na tua casa. Para com essas crendices, vassoura não bota ninguém para correr. Vou botar a vassoura atrás da porta porque a visita está demorando demais. Ou você recebe ou você não recebe. Amém ou não amém? E se você não quer receber, diga: eu não quero te receber. Por favor. Eu disse para mim essa semana, quando eu estava vendo um vídeo pregando, disse: eu não vou mais ficar pedindo, a igreja vai ficar, fala com o seu irmão, fala com o seu, que eu estou sentindo que eu estou incomodando, mas por favor, deixa eu te incomodar mais um pouquinho. Segura na mão de alguém e diga: Deus é educado.
Deus não vem conversar conosco conversas que vão nos constranger na hora de uma refeição. Na hora da refeição você vai conversar com a pessoa coisas que não tem nada a ver e que mexe com o seu intestino, porque mexeu com a sua mente, porque a conversa é ingerível. Deus nos ensina a falar com as pessoas. Você pode ser um analfabeto, mas isso não impede de você ser educado. Você pode ser um indouto, mas isso não impede de você ser educado. Cultura, ou conhecimento, melhor dizendo, cultura não, conhecimento e educação, até são vizinhos, mas independe um do outro. Eu conheço gente que não tem estudo, mas tem uma primazia de educação. São pessoas educadas, hospitaleiras. Então, outra preocupação que está acontecendo é que os crentes desta igreja estão ficando mal educados. Estão deixando de socializar com educação, com ética. Falam gritando, ofendem facilmente, botam vassoura na porta e até mandam o filho dizer que não tem ninguém em casa. O autor está preocupado porque se eu não receber você na minha casa, eu posso não estar recebendo Deus. Se eu não te tratar bem, eu estou tratando Deus mal. Se eu não conviver bem com você, eu estou convivendo mal com Deus. Porque se Deus está em mim e Deus está em você, amém ou não amém? Eu preciso emanar Deus. Eu preciso emanar amor, compreensão, ajuda, socorro e prazer de estar perto de você. Mas vamos continuar. Quem ainda está comigo, diga glória a Deus. Ele ainda continua, além da hospitalidade, e abrindo um parênteses, a hospitalidade é uma regra, escute isso, é uma exigência para entrarmos no céu. Seguir a hospitalidade, melhor, seguir a santidade e a hospitalidade com todos, porque sem elas ninguém verá a Deus. Então, se eu fosse você, dizia para essa pessoa: me trate bem, seja educado comigo, me receba melhor na sua casa, porque senão você não vai ver Deus. Prepara aquela, aí você pode abusar, prepara aquela sobremesa gostosa que eu gosto, prepara aquela comida gostosa que eu gosto. Diga para ele: mas eu vou ligar e vou avisar que estou indo. Porque também é falta de educação você não avisar que está indo. Porque também é falta de educação chegar todo dia, meio-dia, na casa do sujeito. Chegar meio-dia todo dia na casa do irmão e da irmã. E como, eu passei aqui, vou passar. Também é falta de educação você se isolar e quase levar a mudança para a casa da pessoa que você está visitando. Eu não sei porque Deus me deu essa palavra nesta manhã, mas ela está servindo muito para mim. Isso aí com certeza. Muito bem, 3, tenha paciência comigo, porque eu vou até o versículo 21. Hoje é ceia, não tem estudo, então o estudo hoje é através aqui do púlpito. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionado com eles, dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. Olha, a terceira preocupação do autor é de uma aparente igreja
que está pensando somente em si, que está preocupada somente com as suas necessidades, que está interessada em resolver apenas os seus problemas. Se esqueceu da sociedade em que ela está inserida, se esqueceu dos problemas das famílias inseridas no contexto em que ela está localizada. E esse é o risco de toda a igreja, que não ministra mais amor, que não ministra mais hospitalidade. Sabe, querido, as pessoas querem muito serem ouvidas, mas quando você se aproxima delas para começar a falar de um problema seu, elas se esquivam, elas se afastam, elas não têm ouvidos para você, porque o ser humano é muito preocupado em resolver o seu problema, não, o seu não, o dele. Mas quando se trata do problema dos outros, da luta dos outros, ele se esquiva. Essa não é a igreja que Deus colocou na terra. Uma igreja egocêntrica, egoísta. E muitos deixam de servir a Deus porque não resolveram os seus problemas. Como se Deus fosse o garçom e você tivesse com uma sinetinha na mão e tim, 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 por favor, sirva aqui agora isso, por favor. Ei, o maior problema da humanidade Deus já resolveu. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Todo aquele que crer será salvo. As portas do inferno não podem prevalecer, porque Deus já resolveu esse problema. Jesus foi lá no inferno, pegou a chave do inferno e nos declarou mais que vencedores. E eu vou entrar nessa questão, porque existem pessoas que dizem, se Deus não resolver, eu vou deixar de ser crente, eu rasgo a minha Bíblia. Olha, ainda bem que Deus não ouve essas asneiras, creio eu. Ainda bem que Deus não ouve essas falas imaturas. E Deus não resolve. E sabe o que a pessoa faz? Continua com a mesma Bíblia. Porque até rasgar a Bíblia vai custar caro para ele, vai ter que comprar outra. Eu já vi isso acontecendo aqui. Se Deus não fizer, irmão, eu rasgo a minha Bíblia. Deus não fez e continuou com a mesma Bíblia. Que a Bíblia custa cara. Precisamos entender que Deus nos trouxe para esta terra com uma missão. Ele cuida de mim para eu cuidar de você. Amém? Eu estou aqui cuidando de você. Mas diga para quem está perto de você, a gente só cuida de quem quer ser cuidado. A não ser quando é um neném, um bebê, como eu estou vendo alguns aqui no colo do pai, da mãe, da avó. Não tem condições de cuidar da sua própria vida. Mas esse autor está falando para uma igreja de pessoas adultas, de pessoas maduras, Mateus, de pessoas que têm propósito. Quais são as primeiras pessoas que você precisa cuidar? Qual é a primeira pessoa que você precisa cuidar? Diga, a primeira pessoa que eu preciso ter cuidado sou eu. Porque se eu não cuido bem de mim, eu não vou conseguir cuidar bem de você. Aí nós vamos encontrar nos nossos relacionamentos, nos micros relacionamentos, nos mesos relacionamentos, nos macros relacionamentos. Se você não cuidar bem de você, você terá dificuldade de cuidar bem das pessoas. Você está cuidando bem de você? Você está cuidando bem do seu corpo? Você está cuidando bem da sua alma? Você está cuidando bem da sua mente? Você está cuidando bem do teu espírito? Hein? Quantos aqui já tiraram pelo menos um momento para rir, só para rir? Essa madrugada eu tirei um momento para rir. Falei, eu quero rir.
alguma coisa me aborreceu, eu tive que ficar esperando. Eu falei, quer saber um negócio? Eu vou rir. Procurei alguma coisa para eu rir, fui rir. E me fez um bem tremendo. Dormi um pouquinho mais tarde, mas me fez um bem tremendo. Tem igrejas aí que até acreditam na unção do riso. Pega aí. Olha como é que deu certo. Dá um sorriso para o teu irmão. Diga, quando você rir, você fica mais jovem. Comprovado cientificamente. Quando você ri, você fica mais jovem. Você exercita os músculos faciais. Você exercita o ânimo da alma. Você equilibra o teu espírito. E você é fortalecido emocionalmente. Tire um tempo para rir. Você pode dizer isso para alguém? Tire um tempo para rir. Porque se você não estiver bem, você não pode cuidar de ninguém. E não conseguirá. Mas se você estiver bem, mesmo quando as coisas estão mal, e estar bem não depende das coisas estarem bem. Amém ou não amém? Mas quando você está bem, mesmo quando as coisas estão mal, você consegue buscar o socorro para alguém. Lá vai a tsunami, tem alguém que diz, está tudo bem, mulher? Vai tudo bem. Meu filho está morto, mas eu estou bem em espírito e alma, e estou indo em busca do socorro, porque eu cuidei de mim. Então, para você cuidar agora da outra pessoa, quem é a pessoa que mais precisa de você no momento? Porque tem gente que cuida do outro assim, seu miserável, morre logo. Desgraçado, está acabando com a minha vida, o meu tempo. Ai, Deus meu, que Deus, que prova é essa, Jesus? Você está cuidando ou você está matando a pessoa? E no Rio não pode ser que tenha alguém aqui dentro assim. A gente vê constantemente gente postando esses dias. Irmãos, tem hora que dá vontade de entrar no celular, na televisão e dizer, Deus, me dá 5 minutos para eu deixar de ser crente. Para dar uma correção nesse indivíduo. Se Deus colocar o seu pai e a sua mãe na sua mão para você cuidar, eu hoje, né, graças a Deus, glórias a Deus, tenho cuidado da minha sogra. E graças a Deus, as pessoas ficam assim, permitam falar isso. Ficam assim, alguém diz, meu Deus, parece que ela é a sua mãe, mas ela é minha mãe. Se Deus colocar alguém para você cuidar, se você não estiver bem, você vai maltratar aquela pessoa. Mas se você estiver bem, mesmo quando tudo não está bem, porque equilíbrio, você vai cuidar bem daquela pessoa e vai agradar a Deus. Filhos se espancando pais, batendo, hostilizando, matando com a unha, às vezes escondidas, mas sempre aparece uma câmerazinha para filmar. Esses dias eu vi uma filha, porque a mãe parece que, segundo ela, a constrangeu diante dos amigos, chutando a mãe. Mas isso não é novidade, porque é o tempo bíblico. As profecias estão se cumprindo. Mulheres diariamente sendo espancadas pelos seus maridos, mortas, assassinadas. As pessoas estão cada vez mais intolerantes umas com as outras. Ninguém tem mais paciência com ninguém. Ovelhas não têm mais paciência com pastores, pastores não têm mais paciência com ovelhas. Vai embora mesmo! Ninguém mais perdoa ninguém, ninguém mais compreende ninguém. E isso não é só lá fora, é aqui dentro também.
Por qualquer razão, as pessoas estão largando seus casamentos. Tem gente que já casou 9 vezes e ainda não é feliz. Eu não sei, você está no primeiro, eu estou há 25 anos, vou fazer agora em julho, glória a Deus. Eu sou um herói, já falei isso. Então, veja você, filhos largando suas casas. Esses dias agora, meses atrás, eu conversei com um menino e consegui convencê-lo a voltar para casa. E ele voltou. As pessoas não estão mais tolerando, suportando. Quando eu vejo um pai e uma madrasta agredindo uma filha dentro de um veículo, chegando em um apartamento, o pai pega a filha e joga a filha, quebra os ossos da sua costela, consegue matar essa menina, tenha coragem de ir para a grade da janela do seu prédio, abrir a grade com uma tesoura e impulsionar o corpo da sua própria filha para fora do prédio. Eu pergunto, isso é um ser humano? Porque nem um animal mata o seu filho, nem um animal mata a sua cria. E descer correndo do prédio, simular um sentimento, chamar as autoridades. Eu pergunto, aonde nós vamos chegar? Tolerância zero. E alguns ainda dizem assim, foi o diabo. Sim, mas o diabo só trabalha na vida de quem dá a oportunidade para ele trabalhar. Está todo mundo culpando o diabo porque não tem mais jeito para ele, vai ficar preso eternamente. Mas o diabo, você pode dizer isso para alguém, o diabo só vai trabalhar usando você se você der a ele oportunidade. Você é mais forte que o diabo. Continuando, cuide bem das pessoas, se preocupe com a necessidade das pessoas. O problema dele, eu já tenho os meus, não. Quando o Senhor nos converte para ajudar as pessoas. Graças a Deus essa igreja tem, pelo menos nessa área, em outras também, que bênção. Nós já estamos, graças a Deus, que não estimule a igreja a parar, mas fizemos uma campanha de 500 quilos de alimento até junho. Já estamos alcançando 300 quilos. Eu creio, pelo que eu estou vendo aqui. E eu creio que em junho nós vamos ultrapassar os 500 quilos. Já temos abençoado famílias. Mas as pessoas não precisam só disso aqui. As pessoas precisam de um abraço. Eu já disse isso aqui uma vez. Há pessoas que contratam um serviço de um psicólogo. Pagam, se for aqui na Baixada Fluminense, R$600. Se for na Zona Sul, vai pagar R$1.300, R$1.400. Para apenas sentarem durante 50 minutos e serem ouvidas, receber um abraço. Tem gente que está pagando por um abraço. Sabe por quê? Porque não tem em casa, não tem na família, e às vezes não tem nem na igreja. Eu estou diante de um universo de problemas e situações, com pessoas que estão sorrindo, rindo, louvando, glorificando a Deus, mas só Deus e elas sabem o que elas estão passando. Eu não gosto de morar em prédio, em apartamento. Fiquei uma vez em Paranaguá, 4 meses em Paranaguá. Um dos momentos mais difíceis. Parecia um passarinho preso em uma gaiola. E o pior, não tem convívio. A gente que está constantemente saindo um pouquinho de Caxias ou do Pilar e frequentando alguns ambientes como estes, em que as pessoas convivem, habitam, moram em prédios, a gente entra no elevador e alguém só diz assim, boa tarde.
E quando é só você e a pessoa, duas pessoas num elevador, e aí você vai para o 23º andar, e ele também vai. Bom dia. Se é mulher e tem um espelho, perdeu. Até o 21º andar fica olhando para o espelho. Não há diálogo, não há relacionamento. Deus é Deus de relacionamentos. Eu vou repetir para você ouvir: Deus é Deus de relacionamentos. O povo carioca, o povo do Rio, é totalmente diferente do povo de Minas, do povo capixaba, do povo baiano, nordestino. Você chega em Minas Gerais, meu Deus, eu já contei essa experiência aqui. Você engorda em uma semana. Em uma semana você engorda. Quem está fazendo regime não pode ir para lá, porque você tem que comer pelo menos por dia em 3 casas. E ainda é chamado de bobo e fico feliz, que bobo é elogio. Porque senão você constrange. As pessoas preparam uma refeição, uma mesa, as pessoas não te conhecem, mas querem te receber em casa. No Rio de Janeiro, vamos passar isso. Vamos lá. Deixa o carioca quieto. O paulista principalmente. O carioca, pelo menos, ele diz assim: fulano, onde é a rua São Luís? Fica depois da 24 de outubro. Onde é a 24 de outubro? Fica logo ali na 5 de... O paulista, onde é a rua São Luís? Fica lá em Belfor Roxo. Pode ir lá em Belfor Roxo. O paulista te dá endereço errado. Perdoe-me os paulistas que é questão, mas é a realidade. O mineiro te dá, ele pode até dizer assim, ó, você pega aquela rua à esquerda, e quando chegar lá na direita, ainda não é lá, mas quando você vê aquela cancela azul, você pode se aproximar, abre a cancela e entra, ainda não é lá. Mas quando você chegar na cancela verde, ó, aí, você pode ter certeza que está chegando, está perto. Mas continuando aqui, o autor está preocupado com a igreja. Eu estou falando do raio-x da igreja, e especificamente eu quero que o ministério da igreja fique muito atento a essa palavra, porque nós, o ministério da igreja, temos que cumprir isso aqui de uma forma muito completa e correta. Outra preocupação, versículo 4, é sobre o casamento. Alguém aqui foi obrigado a casar? Levanta a mão, por favor. Ninguém, acredito eu, deve se casar por obrigação. O casamento deve ser o quê? Honrado. Quantos casados nós temos aqui nesta manhã? Por favor, levante a mão com alegria. Glória a Deus. Não pense nas contas, pense na alegria. Honrar o seu casamento. Se você não honra o seu casamento, você está desonrando a Deus. Honrar a sua família. Se você não honra a sua família, você está desonrando a Deus. Estamos vivendo um tempo muito difícil da modernidade, das famílias modernas, dos conceitos modernos. É necessário entendermos que família transcende a qualquer tipo de ideologia, a qualquer tipo de conceito, transcende a qualquer tempo, qualquer época. Família é família, porque é projeto de Deus. Ninguém muda o verdadeiro conceito de família, ninguém muda a verdadeira ideologia de família, porque família é família dentro dos padrões de Deus. E nós precisamos voltar a entender isso. A juventude que aqui está, os adolescentes que aqui estão, entendam, após a sua salvação, o maior patrimônio que você tem é a sua família. É a continuidade da sua história, ou é o início da sua história. E precisamos entender isso. Certo que com o tempo, a família vai se dispersando, cada um vai
vivendo a sua vida. Mas família sempre será família. Eu posso ouvir um glória a Deus pela família? Muito bem, vamos para o versículo de número 7. Lembre-se dos seus líderes, que lhes falaram a palavra de Deus. Observem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Você não precisa, primeiro, ele está dizendo, não se esqueça dos seus líderes. Há uma rebeldia incutida, oculta, escondida, no meio do povo. Isso não é de agora, isso já vem lá do Éden. Quando Satanás conseguiu entrar no Éden, ele incutiu, ele semeou desobediência, rebeldia, rebelião. Eva se rebelou contra Deus e fez não, e Adão também se rebelou, porque ele poderia não ter feito. Moisés se vê agora em uma situação difícil, diante de tantos milagres que Deus opera, o povo se rebelando, 3 líderes agora se levantam contra ele, e ele diz, se Deus é com vocês, tudo bem, eu deixo de ser Moisés, eu deixo de governar esse povo, mas se Deus é comigo, o chão vai se abrir agora, a terra vai se abrir agora, e vai consumir vocês rebeldes. A terra se abre e eles são consumidos, porque Deus não suporta a rebeldia. Toda ação de rebeldia não tem oportunidade de conviver nos ambientes onde Deus está. Satanás se rebelou contra Deus, Deus o expulsou do céu. Adão e Eva se rebelaram contra Deus, Deus expulsara do Éden. E assim toda a história, onde há rebeldia, o rebelde não permanecerá na congregação do justo. A rebeldia, diz o texto da palavra de Deus, é pior do que feitiçaria. E rebeldia pode ser que você não a perceba, porque a rebeldia muitas vezes está presente na presença daquele que está recebendo a rebeldia contra a sua vida. Mas muitas vezes pode estar sendo camuflada, maquiada. Sim, senhor, pode deixar, vou fazer, não conte comigo, mas vou fazer nada. Eu fazer, é nada, se quiser que faça, quiser, ele que faça, eu, não conte comigo. Esse ainda é pior, porque além de rebelde é falso, e Deus há de cobrar, seja em casa, no trabalho, seja na igreja. Se você for rebelde e mentiroso, a Bíblia diz que você não vai entrar no céu. Pode ter uma gravata bonita, terno bonito, falar bonito, cantar bonito, ser bonito, mas o negócio vai ficar feio para você. A rebeldia oculta, escondida, não pode ser tratada. Porque a Bíblia diz, se você confessa pecados, você alcança misericórdia. Mas aquilo que você não expõe, não coloca, não pode ser tratado. Há certas doenças que, para serem tratadas, elas têm que ser expostas. O médico tem que usar o remédio nela exposta. Há certas doenças que, para serem tratadas, o órgão tem que ser arrancado do corpo. Tem que expor o órgão, tem que pegar o rins, tem que pegar o fígado, colocar para fora e tratar naquele órgão a exposição de todos. Ele está preocupado com isso. Estão dizendo que te amam, estão falando que estão contigo, mas por trás só há misericórdia. Rebeldia oculta. O inferno ficará muito mais cheio do que você imagina. E o pior é saber que o inferno vai ficar muito mais cheio. Apóstolo, nós temos convidados na igreja, pessoas que não são evangélicas. Eu estou aqui para falar a verdade. E a igreja é lugar das pessoas ouvirem a verdade.
E eu não vou e não sou impedido de falar a verdade, porque alguém está aqui que ainda não confessa a sua fé e a minha fé, mas está na igreja e sabe que a igreja é lugar de falar a verdade. E o pior é saber que o inferno vai estar cheio, muito mais cheio, não é de pessoas que nunca entraram na igreja, essas também estarão lá, que nunca confessaram Jesus como Senhor e Salvador, elas também estarão lá, mas é saber que o inferno vai estar cheio de gente, de pessoas que já subiram no altar, já pregaram, já cantaram, já louvaram, já estiveram na igreja, já leram a palavra, já ouviram a palavra, já tiveram funções, já tiveram um cargo, mas dentro de si foram rebeldes, escondidos, incutidos, ocultos. Mas a palavra de Deus diz que nada ficará em oculto. Se há rebeldia em mim, eu tenho que expor, tratar, arrancar esse fígado, arrancar esses rins e tratar dele, cuidar, pegar o coração, colocar para fora, mexer em tudo que está entupido, interrompido, fazer sangrar e voltar com um coração novo para casa, e voltar com um rins novo para casa, e voltar com um fígado novo para casa. É um raio-x da igreja. Se você não considerar quem Deus colocou para conduzir a sua vida, você vai se perder no seu destino. Se você for para uma floresta da Tijuca, fazer uma caminhada sem um guia, perdoe-me isso, fugiu minha palavra, um guia, você vai se perder. E o que vai acontecer? Vão ter que chamar bombeiro para te resgatar. Todos nós precisamos, em todas as áreas da nossa vida, de um condutor, de um mentor. Os pastores são guias espirituais. Eu não estou falando só de mim, só do pastor, dos pastores da igreja, de todos os pastores de Deus, gente de Deus. Eu não estou falando de gente que está aí fazendo o que quer, dizendo que é pastor, não. Gente de Deus, gente que tem compromisso com a palavra, compromisso com a sua família, compromisso com a igreja, que tem testemunho, que não fica aí fazendo o que quer, devendo a todo mundo, se prostituindo e vai por... Eu sou pastor, você tem... Não, esse tipo de gente, você tem que orar para Deus arrancar da terra, para parar de nos envergonhar. Estou falando de gente que tem compromisso com Deus. E o pior é saber que você, muitas vezes, tem um pastor que tem compromisso com Deus e está se dando o direito de ter gente colocando a mão sobre a tua cabeça que não tem compromisso nenhum com Deus. O peso da mão dessa pessoa trará sobre você consequências que você não tem ideia. A Bíblia fala sobre isso. Lembre-se dos seus líderes que lhes falaram da palavra de Deus. Hoje não se respeita mais pais, hoje não se respeita mais autoridades espirituais. Estamos num país em que ontem vimos o caos da política e o ápice da justiça. Dois paralelos. E pensar que um homem chega sem nenhum julgamento à pessoa ou partido, mas chegar a um nível de presidente de uma nação e agora estar encarcerado, ver um estado que prefeito não pode ser mais eleito durante 8 anos, governador, meu Deus, todo mundo, praticamente, com algumas exceções, gente que esteve governando, sendo considerado pior do que o pior criminoso que esse país já teve. Mas isso não nos dá o direito de respeitar quem tem caráter. Isso não nos dá o direito de desconsiderar quem tem compromisso com Deus, quem tem compromisso com a moral, quem tem compromisso com a família. Isso não nos dá o direito de respeitar todos, porque alguns estão sujando aquilo que é limpo. E nós estamos vendo um desrespeito tão grande pelos pastores, pelas igrejas, pelos líderes espirituais.
Precisamos ver isso mudando em nome de Jesus. Pelo ministério, respeite o diácono da igreja, respeite a diaconisa da igreja, respeite o obreiro da igreja. Mas ele não me dá o respeito. Chame a atenção dele, diga: você tem que me dar o respeito. Ou então, entrega a sua posição. Ainda tem gente viva aqui comigo nessa manhã? Diga glória a Deus. Observem bem, não é a vida dele. Claro que você tem que olhar, puder corrigir, chamar atenção, ajudá-lo, orientá-lo, mas o que o autor está preocupado, o que o autor está aqui salientando, é que você tem que observar a fé do seu líder, a fé dele, a fé poderosa dele. Vamos ler o texto novamente, por favor, por gentileza, versículo 7. Lembrem-se dos seus líderes, que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem o quê? A sua fé. Sua fé. Imitem a sua fé. Seja imitador da minha fé. Seja imitador da fé do pastor, da fé do diácono, da fé do irmão. Seja imitador da fé. Veja o resultado da fé. Pessoas deixam a igreja por causa do comportamento de outro, mas esquecem da fé do seu líder, do testemunho do seu líder, do comportamento do seu líder. Você tem que olhar para Jesus, depois para o seu pastor, para o seu líder espiritual. Vê se o seu líder espiritual está dando mau testemunho para você. Vê se o seu líder espiritual está negando a fé. Vê se o seu líder espiritual está negando a Deus. Porque é ele que vai ter que prestar conta da sua vida. É isso que ele está falando. Vocês estão deixando de olhar para mim, de olhar para o pastor da igreja e de olhar para o sumo pastor. E ele mesmo vai dizer em outro texto, no capítulo 12, no texto anterior, vai dizer que nós devemos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Diga para o teu irmão: pare de olhar para os meus erros, olhe para ele que é perfeito, e olhe para a fé que eu tenho nele. Versículo 9, eu vou pular alguns com respeito aos irmãos, ao horário, e também às crianças, os bebês que aqui estão. Versículo 9, não se deixe levar pelos diversos ensinos estranhos. Meu Deus, estamos vivendo os últimos tempos. Pessoas estão deixando de seguir a palavra de Deus. Pessoas estão deixando de seguir a Jesus para seguir os ensinamentos de Ellen White. Quem é o Ellen White? A precursora, aquela que iniciou as ideologias do Adventismo do sétimo dia, para seguir as ideologias de Joseph Smith. Quem foi Joseph Smith, apóstolo? Foi aquele que precursou as ideologias dos mormons, para seguir as ideologias de Charles Russell. Quem foi Russell? Lembre-se, a nomenclatura Russelitas, Testemunha de Jeová. Pessoas que estão deixando, conviveram com Deus, com a palavra de Deus, para seguir doutrinas de feitiçaria, de satanismo. E pessoas que estão deixando de seguir a Deus, para seguir as suas próprias ideologias, afastando-se de Jesus, afastando-se da casa do Senhor, esquecendo-se que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de Deus. Levado por fábulas, negando a fé. Irmão, sabe qual é a igreja que mais cresce? É a igreja dos desviados, é a igreja dos que se desviam, porque muitos estão na igreja não para buscar os interesses de Deus, mas para buscar os seus próprios interesses. Quando eu estou na igreja para buscar os meus interesses, eu vou com certeza me desviar, porque em algum momento eles não serão satisfeitos. Mas quando eu estou na casa do Senhor para buscar os interesses de Deus, 33 anos na presença do Senhor, buscando os interesses do Senhor, nunca me desviei do caminho do Senhor, porque quando eu me converti, não me converti para mudar as minhas circunstâncias, mas para fazer a vontade do meu Deus. Versículo de número 11, o sumo sacerdote leva sangue de animais até o santo dos santos, como oferta pelo pecado,
mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. E eles não têm direito de comer, porque os corpos são queimados. Escute, olhe para mim, por favor. Deixa eu lhe dar um ensinamento precioso aqui. Vou pedir aqui a diaconisa Mônica, coloque, por favor, essa salva aqui, por gentileza. Vou pedir a diaconisa Raquel que venha aqui simular, apenas simular que você está colocando uma oferta aqui. Eu vou dar um exemplo para você. Venha dali entregando, apenas simule que você está entregando uma oferta. Estamos num momento ofertório. Amém? O Anderson já soltou o louvor, que você está vindo para entregar a sua oferta. Aqui está a diaconisa para te abençoar. Ela vai te abençoar. Ela te abençoou. Obrigado, só isso. Obrigado. Pode até deixar aí, né? Pode deixar. Obrigado. Sabe qual é o nosso maior erro? É que a gente, e Deus sabe disso, como ser humano a gente busca a Deus por necessidade. E achamos que podemos barganhar com Deus tudo. Você pode vir aqui e colocar uma oferta de 10 mil reais aqui. E Deus não te dá um centavo de volta. Amém ou não amém? Mas você pode vir aqui e colocar uma oferta de 10 reais, que Deus te dê condição de colocar de 10 mil. Mas você pode vir aqui e colocar uma de 10 reais, e Deus abrir uma porta de 10 mil por mês para você. Você está entendendo? Deus não fica impressionado com o valor que eu vou colocar. Deus fica impressionado com a atitude como eu estou colocando. O que eu aprendo? Que quando eu trago uma oferta para Deus, estou dizendo para Deus, eu estou abrindo mão disso, não é mais meu, é teu. Você pode levantar a mão e declarar isso? Eu estou abrindo mão da minha oferta, não é mais minha, é tua. Por isso é oferta. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, eu não sei como, eu só sei uma coisa, eu estou te entregando. Agora tem pessoas que dizem assim, claro, nós vamos, não hoje, mas você sabe disso, distinguir ato profético de oferta. Se eu estou entregando 10, Senhor, eu vou entregar 10, meu Deus, tu sabes como é difícil, 10 mil não é 10 reais, Senhor, 10 mil, não, eu fico, meu filho, entrega não, aí, eu sou o dono do ouro da prata, entrega não, porque se você já vem entregar assim, melhor não entregar, por isso que Paulo diz entregar com alegria, não por necessidade. Senhor, eu vou entregar esses 10 mil, mas eu estou aqui, Senhor. O Senhor é melhor do que a bolsa de valores, Senhor. O Senhor é melhor do que a caderneta de poupança, Senhor. Senhor, o Senhor é melhor do que Deus, o Senhor. Eu vou entregar, Senhor, daqui a um mês eu quero 20 mil na minha conta. É o que ele está falando aqui. É o que ele está falando aqui. Diga, Deus, me perdoe se algum dia eu barganhei contigo, porque tu és rico para suprir cada uma das minhas necessidades em glória em Cristo Jesus. Amém ou não amém? Então, se eu oferto, se eu dizimo, eu oferto e dizimo a Deus, não por necessidade, não por negociação, mas por desejo e reconhecimento que Ele é Senhor de tudo na minha vida. Olha o silêncio da morte aí. Falar em dinheiro, meu Deus do céu, né? Mas o dinheiro da sua oferta, aprenda isso, é a chave mais poderosa para abrir portas aonde não tem portas. Versículo de número 14. Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por que muitos desistem? E a igreja está vendo alguns desistindo da fé. Porque alguns estão na igreja apenas como religiosos, num convívio apenas social. Aí eu vou para a igreja porque você vai. Tem gente que liga, você vai para a igreja hoje? Vou, então vou também. Você vai para a igreja hoje? Não, então eu não vou.
Vou te dar o número de Jesus. Jeremias 33:3. Jesus só vai para a igreja hoje? Vou. E amanhã vou. E depois vou. Todo dia eu estou lá. Então todo dia eu quero estar. Amiga, oi. Amiga, tu vai para a igreja hoje, amiga? E o pior é quando isso acontece no ministério. Não, você vai para a igreja hoje? Porque eu estou um pouco cansado. Se você for, eu vou. É porque se você for, eu vou ficar lá na porta conversando com você lá na porta. A gente fica na cantina batendo um papo. Eu estou falando com o ministério da igreja. O bom exemplo que é dado. Na porta, na cantina. Nós estamos em busca de uma cidade eterna. Levante a mão, adore e glorifique o nome do Senhor. Eu estou construindo nesta terra o que Jesus já construiu para mim no céu. Se eu não mostrar para ele que aqui embaixo eu sou um bom construtor, ele vai dizer: meu filho, procure outra casa, porque a que eu construí aqui não dá para você, já dei para outro, porque você não soube construir lá embaixo. Versículo 17. De novo, hein, irmãos? Olha aí. Quem pode dar uma olhadinha? Obedecei a vossos pastores, a insubmissão de ovelhas, a insubmissão de liderados. Gente que começa a estudar um pouquinho de teologia. Gente que começa a estudar um pouquinho de escatologia. Não, mas gente que começa estudar um pouquinho de debateologia. O que é debateologia? É o debate dos pastores nas rádios, que eles são os conhecedores de tudo. Então, se o seu pastor ensinou no púlpito da igreja uma coisa, mas lá na rádio, você tem que ir para a rádio ouvir debate para ver se o seu pastor está certo. Quem é que cuida da sua alma? É o pastor do debate? Quem é que ora por você? Quem é que te ouve? É o pastor do debate? Cuidado, os debates são bons, mas cuidado que são diversidades de opiniões. E você conhece a vida de quem está lá no debate? Você conhece a vida de quem está no debate? Não, eu tenho que ouvir debate. Não vou nem dizer a rádio para não acrescentar um número de ouvintes. Eu tenho que ouvir o debate. O pastor, meu apóstolo falou que não é, mas eu já ouvi isso. Eu já ouvi isso de ovelha. Não, mas no debate o pastor falou e o senhor pregou tal. Quem é o seu pastor? Vamos para a Bíblia. De ovelha minha eu já ouvi isso. E submissão, desobediência. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. A autoridade deles, você tem que submeter ao seu chefe. E ele é espírita, ele é budista, ele é confucionista, sincretista, ateu, você tem que submeter a ele. É o seu chefe, é o seu patrão. Você submete. Amém ou não amém? Se você não submeter ele, o que é que acontece? Ele faz o quê? Mas o pastor não pode te mandar embora. Amém ou não amém? Quando você entra numa empresa, olha, eu cheguei na empresa, meu primeiro dia da empresa, eu vou mudar a empresa não vai funcionar mais assim, a empresa vai funcionar como eu quero que ela funcione. É assim? Então por que você quer mudar a igreja? Então por que você quer que a igreja funcione do jeito que você quer?
A igreja não tem que funcionar do meu jeito. A igreja tem que funcionar do jeito de Jesus, do jeito de Deus, do jeito conforme a palavra do Senhor, do jeito daquilo que a igreja compreende que é o melhor para ela seguir dentro da palavra. Por isso que a igreja não é de Paulo, de Apolo, de Cefas. A igreja é de Jesus. Amém ou não amém? Você está me entendendo? Diga glória a Deus por isso. Ah, mas a igreja tinha que ser mais assim, a igreja tinha que ter mais isso. A igreja tem que ter Jesus. Você pode dizer isso para alguém? A igreja tem que ter Jesus. E Jesus vai fazer as demais coisas. O Espírito Santo vai trazer novidade para a igreja. Tem igreja que tem um monte de coisa, que é bom ter. Tecnologia, inovando, luz azul, luz vermelha, luz branca, luz amarela. E as 7 cores do arco-íris dentro da igreja. Tem tudo na igreja. Vamos só achar para tudo, modernidade. Mas não tem Jesus. Ar-condicionado, tudo. Ó, bem-estar, mas não tem Jesus. Eu já entrei em igreja com cadeira de madeira, já preguei igreja pequena com cadeirinha de madeira, banquinho de madeira, cadeirinha de madeira, bem menor do que a nossa galeria. Não tinha televisão, não tinha ar-condicionado, muito mal um ventiladorzinho, aquele ventiladorzinho de barriga. Mas tinha Jesus. Quem já entrou em igreja assim? Quem já entrou? Jesus estava lá. Deixa eu perguntar uma coisa aqui para a igreja Catedral Bíblica da Fé. Jesus tem estado conosco aqui? Jesus. Vou perguntar, Jesus tem estado conosco aqui? Eu tenho visto ele aqui. E não quero que ele vá embora. Se ele mandar tirar alguma coisa, ó, tira isso porque senão eu vou. Não, Jesus, eu tiro tudo. Fica o Senhor. Para concluir, para não ser tão exaustivo aos irmãos, vamos para o versículo de número... Eu pulei um aqui, eu tenho que voltar. Eu vou voltar. Ó, alguém já... Ai, meu Deus. Ai, é o cansaço. É o 18. Orem por nós, estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Particularmente recomendo-lhes que orem para que eu lhe seja restituído em breve. O Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Versículo 21. Os aperfeiçoe em todo o bem, para fazerem a vontade dele, e opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. 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 Sim, o versículo 15. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer e de repartir com os outros que vocês têm, pois de tais sacrifício Deus se agrada. Por favor, fique em pé. Permita-me ter tomado esse tempo tão precioso da sua vida. Isso. Relaxe, estica o corpo. Mas diga para o teu irmão, a igreja é lugar de aprender a palavra de Deus. E o povo erra porque não conhece a palavra de Deus. E eu creio que Deus nos deu esse tempo para isto. Não vou continuar, porque eu sei que temos crianças para consagrar ao Senhor, mas poderia continuar aqui extraindo preciosas palavras desse texto, mas eu quero concluir dizendo que o melhor não é apenas ouvir,
O melhor é praticar. Nós sempre ouvimos, mas só conseguimos ver mudança naquilo que nós praticamos. Eu quero louvar a Deus pela sua vida e pedir que você dê um abraço em alguém e diga: o meu apóstolo louva a Deus pela tua vida. Mas dê com alegria, por favor. Não dê: meu apóstolo louva a Deus. Não, dê com alegria: o meu apóstolo louva a Deus pela sua vida. Mas diga para ele assim: mas o meu apóstolo entende que você pode melhorar. Pergunta para ele: você pode melhorar? Você quer melhorar? Porque eu entendo que eu também preciso melhorar, para que o reino melhore, para que a igreja melhore. Eu quero orar com você. Fecha o corredor, segura a mão de alguém. Porque estamos vivendo um tempo muito difícil. Estamos vivendo um tempo em que o povo está fazendo valer o que Israel sofreu. Não quero que essa igreja ande em círculo por 40 anos. Eu já estou contando os anos, eles já começaram. E isso é muito difícil para nós que estamos à frente de uma igreja. Como foi difícil para Moisés. Queremos ver um povo feliz, crescendo e abençoado, comprometido com a palavra, comprometido com Deus e comprometido com o reino. Se nós não seguirmos esses 3 níveis de comprometimento, nós deixamos de ser igreja. Se não estivermos comprometidos com a palavra, com o Deus da palavra e com o reino de Deus, perdemos a identidade. E eu preciso proteger a identidade dessa igreja. Eu preciso proteger a identidade do reino. Porque a mim foi dado essa função. A igreja não pode perder a sua identidade. A igreja não pode se transformar num clube de recreação. A igreja não pode se transformar num ponte de encontro, né? Encontro de pessoas, de socialização. A igreja é um pedaço do céu. A igreja é o reino de Deus. A igreja é o lugar em que você tem que vir. Deus tem que estar nela. Porque Ele disse que estará presente. A igreja é o lugar de você vir e sair mudado, transformado, fortalecido, renovado, restaurado, poderoso, poderosa. A igreja é o lugar de você vir e dizer: eu estou melhorando, porque Deus está me aperfeiçoando e me tornando uma pessoa melhor na presença dEle. Se não for assim, é melhor ficar em casa. Se não for assim, é melhor dizer para Deus: me leva para o céu logo, porque eu estou percebendo que a minha vida não está mudando em nada. Não porque o Senhor não pode, porque eu não quero. Então, antes que eu me perca e vá para o inferno, me leva logo para o céu. Então, hoje eu trouxe princípios que Deus me deu para trazer à igreja, porque essa é a nossa necessidade, porque nós já estamos trilhando para isso. Então, se avalie como igreja. Faça um raio-x de você mesmo. Que tipo de igreja você está sendo? Que tipo de igreja é a Catedral Bíblica da Fé? Eu não estou falando da Assembleia, da Metodista, da Batista, estou falando da Catedral, da igreja que eu sou pastor, da igreja que Deus me deu a responsabilidade de pastorear. Que tipo de pastor eu estou sendo? Eu disse para Deus: Deus, eu preciso melhorar muito. Eu me avalio. Eu sou rígido comigo. Entende? E eu disse: Deus, eu preciso melhorar muito. Eu sou honesto comigo mesmo. Porque eu penso que se eu não for honesto comigo, eu vou ser desonesto com você. Olhe para você e veja onde você tem que melhorar, precisa melhorar. Opere a tua salvação com temor e tremor. Saiba que Deus não se zomba nem se escarnece. Deus te chamou para uma vida diferenciada. Deus te chamou porque Deus acredita que você pode ser alguém
que vai morar com Ele para sempre. Olha o privilégio que Deus está te dando. Ele vai te fortalecer, Ele vai te habilitar, Ele vai te capacitar, Ele vai te ajudar. E independente do que você esteja passando, Deus mandou lhe dizer, diante de tudo isso que você já ouviu, Ele continua sendo Deus na sua vida. Ele continua te ajudando. Mas Ele vai te corrigir em alguns momentos. Ele vai te exortar em alguns momentos. Ele vai te chamar para a responsabilidade em alguns momentos. Mas é necessário que você esteja sensível a Ele, para que você possa voltar a trilhar conforme a boa, agradável ou perfeita e agradável vontade dEle na sua vida. O reino precisa de você. A igreja precisa de você. Você não tem que deixar de servir melhor a Deus porque alguém não está servindo. Você não pode deixar de viver melhor de Deus porque alguém não está vivendo. Cada um de nós terá que dar conta de si diante de Deus. A única pessoa aqui que vai ter que responder por outras vidas, além da dela, sou eu. Eu vou ter que responder pelas suas vidas. Essa é a minha responsabilidade. Fecha os teus olhos. Nessa manhã que eu sinto que é tão gloriosa, porque o Espírito de Deus está presente na exortação. E se Ele nos exorta, é para nos melhorar, nos aperfeiçoar. Deus está extraindo de você o melhor azeite nesta manhã. Eu vou repetir, Deus está extraindo de você o melhor azeite nesta manhã. Deus está extraindo de você o melhor nesta manhã. Deus está enterrando aquilo que estava te impedindo, estava roubando a sua alegria, desmerecendo o nível da sua vida com Deus. Você vai voltar a ser esse varão valoroso. Você vai voltar a ser essa varoa valorosa. Você vai voltar a ser esse servo fiel, essa serva fiel. Você vai voltar a amar como Deus ama. Você vai voltar a se alegrar na alegria do Senhor. Você vai voltar a servir com honra. Você vai voltar a andar com Deus como Deus quer que você ande, independente do que esteja acontecendo, independente do que estejam fazendo. Eu quero lhe dizer, você é um escolhido, você é uma escolhida. É você que Deus vai usar para fazer a diferença. É você que Deus vai usar para mudar a história. É você que Deus vai usar para ser espelho para outros. É você que Deus vai usar para levantar quem está caído. Segura na mão de Deus e vai, não pare. Meu Deus, meu Pai eterno, entramos em oração na tua presença, porque tu és o oleiro e nós somos o barro. Faze-nos de novo, Senhor. Pega a nossa argila, meu Deus, amassa em tuas mãos, como tu tens que amassar, a cada um conforme o seu molde, a cada um conforme o padrão da tua vontade. Fazes de nós vasos de honra na tua presença. Venha nos limpar, venha nos restaurar, porque ainda que o vaso tenha caído, o Senhor o fez de novo. Então faça o vaso de novo e encha com a tua glória, meu Deus, nesse raio-x da igreja que estamos tendo hoje, Senhor, meu Pai, reavaliando a nossa vida como reino, como igreja, como Catedral Bíblica da Fé, como salvos. Nós queremos te pedir perdão pelos nossos erros, falhas, omissões, negligência, desobediência, mas também te adorar pela tua presença em nós, te adorar pelas conquistas, pelos acertos, pelas vezes que o Senhor olha para a terra e diz: ali está o meu servo, ali está a minha serva, a quem me alegro, a quem me alegra, a quem está agora recebendo aprovação, porque está andando na minha presença. Senhor, que nos fortalece, Senhor, que nos restaura, Senhor, que nos levanta, Senhor, que nos corrige, mas nos ama profundamente. Eis-nos aqui,
eis-nos aqui. Envia-nos e usa-nos. Vem com a tua tenaz e nos purifica. Vem com teu fogo e passe sobre nós o teu fogo nesta manhã. Oh Deus, sustenta, levanta, restaura, fortaleça e conduz o teu povo. Porque assim como Israel precisava entrar em Canaã, ó Deus, nós também precisamos entrar na nossa terra prometida, na nossa cidade prometida. Estamos marchando, Senhor, e o mar não vai nos impedir, as muralhas não vão nos impedir, os ataques de Satanás não vão nos impedir, o cansaço não vai nos impedir, as fraquezas não vão nos impedir, a idolatria não vai nos impedir, porque nós estamos olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, aquele que venceu e nos faz mais que vencedor. Segura na mão do teu servo, meu Deus, segura na mão da tua serva, ajude-os, sustenta-os, renove-os agora. Coloca a tua mão de poder e de glória sobre cada um. Vem no íntimo de cada um agora. Sela em cada um agora o selo da vitória, o selo da honra. Pai, oh Deus, eu te peço, glorifica o teu nome nesta igreja mais e mais ainda. E que venhamos gerar muitos filhos para ti. E que venhamos, Senhor, dia a dia ver o resultado do nosso trabalho. Porque o nosso serviço é te agradar. O nosso serviço é te glorificar. A nossa recompensa é te adorar, Senhor. Por isso estamos aqui. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Amém, aleluias.